Ciências Humanas e da Natureza. Hoje nós vamos continuar com as formas de relevo e agora vamos falar sobre as formas de relevo do litoral. O litoral é a faixa que nós temos, nós já vimos lá no outro mapa da página 59. Nós vimos que o litoral é toda aquela faixa do Brasil que fica banhada pelo Oceano Atlântico. Então, tudo onde tem Oceano Atlântico em volta, na beiradinha, é litoral. São estados que fazem parte do litoral. Algumas cidades têm praia, outras não. Outras mais para dentro do estado não tem. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Esse relevo encontrado no nosso país, a maior parte do relevo é formado por planaltos e depressões. Por exemplo, aqui no estado onde nós moramos, São Paulo, na nossa região, é um planalto, tá? E outras regiões existem as depressões. Aí temos também as planícies, que são o relevo mais plano, mais baixo também. E aí elas têm menos dificuldade para a ocupação humana. Então as pessoas podem fazer casas com mais tranquilidade, que talvez elas não sofram tanto com danos como erosão e outras coisas que o tempo, a chuva pode causar, tá? Então agora nós temos aqui o litoral. Então, o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico e possui um litoral extenso com grande diversidade de paisagens. No contato entre o continente e o oceano, as águas do mar exercem grande poder de erosão e sedimentação por causa do movimento das ondas, das marés e das correntes marítimas. Então, o que acontece? Aqui nós temos o rio vai passando, né? Nós moramos à beira do rio, de um rio muito importante. Quem mora à beira do mar tem a praia de mar, não a praia aqui do rio Tietê. A praia de mar do Oceano Atlântico é diferente. Por quê? Primeiro que a água é salgada, a água do mar é salgada, não é doce como nós dizemos que a do rio é. Agora, o mar ele tem outros movimentos, ele tem ondas, ele tem a maré. Quando chega a noite, a maré sobe e inunda boa parte da faixa de areia. Quando vai amanhecendo, ela vai abaixando e assim sucessivamente. Tem também, de acordo com as fases da lua, tem maré que sobe mais, fica mais cheia, e tem maré que fica mais baixa. Tudo isso são coisas que as pessoas, pescadores, pessoas que lidam com o mar, têm mais sabedoria em dizer do que eu, mas tem a ver também a maré mais cheia, mais rasa com as fases da lua. Mas enfim, as ondas e as marés e as correntes marítimas, elas acabam causando aqui erosão e sedimentação. Então, tem alguns lugares aqui no nosso litoral em que as encostas na praia, elas estão sendo levadas pela água do mar, tá? No Rio de Janeiro tem alguns lugares lá que aconteceu isso. A água do mar veio com tanta força, a onda veio com tanta força que vai levando. Ocorreu isso numa ciclovia no Rio de Janeiro. Bom, e aí nós temos aqui, então, ó, falando em Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, que Baía é um tipo de lugar feito, é uma área, né, promovida pela água do mar, tá? É uma entrada, como vocês podem ver aqui, a água entra e fica como se fosse uma praia particular, né? Ó, ela tem sempre em forma de ferradura, ó, tá vendo? Então, isso é a baía e a água do mar entra por ali. Depois nós temos, ó, outros tipos. Temos a restinga, que é outro tipo de relevo.
Ó, já é uma faixa de areia no litoral, ó, tá vendo? Ela sai daqui e é uma faixa de areia que entra aqui pelo mar. Ela também é feita pelas águas do oceano, das águas do mar. Elas vão depositando então os sedimentos. Os sedimentos são areias, rochas, pedrinhas. O arquipélago. O arquipélago é bem interessante porque ele é um conjunto de ilhas. Nós vimos isso substantivos coletivos, né? Então, arquipélago é um conjunto de ilhas, várias ilhas. Temos muitas. Aqui no Brasil nós temos um dos principais, o arquipélago de Fernando de Noronha, tá? É um dos mais importantes que nós temos. São várias ilhas e tem uma principal, que é bem interessante. Aí nós temos a praia, como todo mundo conhece, a praia onde tem uma faixa de areia, que é trazida também do mar, né? Essa areia vem vindo e vem sendo depositada ali. Que mais que nós temos? Voltando aqui, a foz do rio em delta. A foz é onde o rio termina. Normalmente os rios eles desembocam no mar. Então aqui vocês têm esses desenhos que vocês têm aqui são exemplos de como são o relevo no litoral. Então tem aqui a foz do rio, ó. Ele vem caminhando aqui, tá pequenininho, mas dá pra ver. E aqui ele se encontra com o mar, tá? Ele vem por aqui, ó, e aí ele se mistura com a água do mar. Temos também o quê? A enseada. É uma área de entrada da costa. O que é a costa? Onde tem terra, onde tem vegetação. Ó, mais aberta em direção ao mar do que a baía. Então, aqui o oceano entra bem mais, ó, ele é maior do que a baía, ele já não tem forma de ferradura, ó, já é um pouco diferente. Aí tem a laguna. Laguna é uma lagoa de água salgada. Lagoa normalmente é com água doce, tá? Mas a laguna, ela é de água salgada. Por quê? Aqui, ó, tá vendo? É uma pequena lagoazinha de água salgada. E por onde a água entra? Por essa aberturinha aqui, que é bem estreita e ela entra por aqui, tá? Então, laguna é uma lagoa de água salgada. Temos o que também? A falésia, que é esse paredão, tá? Bem alto, bem íngreme, e que ele é formado aqui e onde as ondas quebram todas aqui, tá? No Nordeste tem muito disso, ó, que essa daqui é no Rio Grande do Norte, tá? Na região do Nordeste tem muito. Isso daqui é bem interessante. São como umas montanhonas retas, né? Mas é chamado falésia. Aí tem o cabo, que é essa faixa de terra que adentra no mar. Fica essa ponta aqui, tá? Que é a formação com rocha, ela avança no mar, né? E fica essa pontinha aqui. A ilha nós já falamos, é uma parte que fica para cima da água e outra que fica por baixo, tá? A ilha ela não flutua, ela não é solta não, ela é presa, viu gente? Tem parte de terra embaixo e essa parte que nós vemos em cima. E por último, a península. A península é um trecho da terra, ó, que ela vem daqui, ela não se separa da parte maior de terra, mas ela forma uma ilhazinha aqui, mas ela tem um caminho aqui, ela não tem água por todos os lados, ela tem só em volta e aqui o caminho, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, que liga essa ilhazinha com o continente, que nós dizemos, com a parte grande de terra, é chamada de istmo, tá? Porque é um canalzinho aqui, como se fosse uma ponte que liga um trecho ao outro. E aqui nós temos, então, duas perguntinhas. A número 4, vocês vão voltar lá na página 36 e olhar os estados brasileiros que possuem litoral. Só os estados que estão com o Oceano Atlântico banhando. Se não tiver o oceano, não é estado com litoral, tá?
com o mar. E a 5. Você mora em uma cidade litorânea? Nós moramos próximo ao mar, no litoral? Não, nós não moramos. Você conhece alguma? Muitas pessoas vão conhecer. Cidades de praia. Tem Santos, tem Guarujá, tem Peruíbe, tem Itanhaém. Tem várias cidades de praia aqui no nosso litoral de São Paulo, mas existem outras ao longo do Brasil. Se você respondeu sim, que formas de relevo ela apresenta? Nós não moramos, né, em nenhuma cidade de praia, então não. Se você respondeu não, que cidade gostaria de conhecer e por quê? Essa resposta aqui, ela é bem pessoal, ok?